doce com crua, é que ele muda tudo, né? Deus é... Já diz o autor aos Provérbios, capítulo 16, versículo 1. A preparação vem do coração do homem, mas a resposta final vem da boca de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando ao Senhor. Amém, meu pastorzão? A toda essa igreja, essa casa de oração. Que Deus abençoe os ministros. É uma honra estar com os senhores aqui, os membros dessa igreja. Que Deus continue guardando e os abençoando poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Até a última quarta-feira, se Deus quiser, eu vou tentar trazer minha esposa para estar encerrando aí, louvando, se Deus assim também permitir, tá bom? Vamos lá, traga um abração dela para o senhor, tá? Para toda a igreja, pastor Zé Maria, bom? Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém, gente. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, rapidamente, assim como o pastor disse, na semana passada eu trouxe alguns livros e por ter vários títulos lá na minha lojinha, eu sempre vou levando livros tem uma variedade de títulos interessantes. Hoje, por exemplo, eu trouxe alguns livros diferentes daqueles que eu trouxe na última quarta-feira. Então, você que gosta de ler, assim como o pastor Francisco é um amante da leitura, gosta de mergulhar nas escrituras, é um conselho que eu dou a todos, que mergulhe, que estude. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui que é maravilhoso, O Poder das Palavras da Cruz de Cristo. Jesus pronunciou 7 palavras, 7 frases específicas durante o momento da crucificação. E esse livro vai abordar essas palavras, trazendo assim uma profundidade muito interessante. Pink é um teólogo, uma autoridade em cristologia, e ele traz aqui a sua visão sobre essas palavras. É um livro com uma profundidade muito boa para montar mensagem sobre a cruz de Cristo. É excelente, tá bom? Tem aqui também, você vai gostar. Tem aqui também, todos os milagres de Jesus. Cada milagre que Jesus realizou, que está registrado na Bíblia, está explicado aqui dentro da luz do contexto histórico-social da época. John Hill, um inglês exegeta, um mestre que existiu lá para o século XVII, ele tem uma visão assim tremenda, uma visão interpretativa muito boa. É um livro que vai somar para os seus estudos, uma profundidade assim. Você que gosta dos milagres de Jesus, quer entender mais, eu já te indico este livro, tá bom? Tem aqui também, se alguém tem problema com ansiedade, ou conhece alguém que tem problema com ansiedade, Lutando contra a Ansiedade com a Palavra de Deus também, um livro muito bom, tá? Tem aqui também Auxílio para os Obreiros, de Charles Spurgeon, tá? Aqui nesse livro tem, por exemplo, alguns apanhados daquela coletânea muito boa, que eu creio que a maioria que gosta de ler já leu, Lições aos Meus Alunos, de Charles Spurgeon. São 3 volumes, se não leu, procure ler. Aqui tem um pequeno apanhado sobre a visão para os obreiros, em todas as áreas. É um livraço também para você, tá bom? Então, você que quiser, procure ali, tem outros títulos, sempre lembrando que os livrinhos são R$30, levou 4, paga 100, só os milagres de Jesus, que é R$40.
E tem a Biblinha também, você quer uma Bíblia nova, uma King James, essa Bíblia é linda, né? Com essa espada aqui atrás aqui, Bíblia fácil de você carregar para onde você for, leve, tá bom? E com a versão King James, fiel, BKJ, versão de 1611. Irmãos, dispensa comentário, tá bom? R$ 79,99. Na CPAD, pastor, custa 120. Na BV Book está 110. Na minha mãe é 80. R$ 79,99. Se eu fosse do mundo, alguém ia falar assim: o caminhão virou, né, Tiago? E caminhão virou, está repreendido. Amém? É Deus que dá as oportunidades. Então, você que quiser, me procure na porta. Tem um docinho aqui também. Você abençoa a cantina, que eu sei que o pastor sempre bota uma cantina abençoada ali. Sobrou um qualquer, o docinho da minha esposa, o mesmo preço de sempre. 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10. Se levar 10, paga R$ 20, tá bom? Chocolate e leite ninho. Você me abençoando, você está abençoando a minha casa, os meus filhos, o meu ministério. Você está abençoando a vida de alguém que leva essa caminhada ministerial com muita seriedade. Quem me conhece sabe que a gente já está há um tempo nisso. E costumo dizer com muito orgulho que, da mesma forma que eu era quando eu tinha uma agenda por mês, eu continuo sendo hoje, que Deus tem me abençoado muito, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, eu sei o que Deus tem feito da minha vida e pela minha família. Eu sou grato, então eu amo muito fazer a obra. Ontem eu postei um vídeo, eu voltei de longe, era quase meia-noite, um frio do caramba. Eu vou fazer um history aqui. Eu coloquei lá, melhor do que ia voltar. Estava frio ontem, sangue de Jesus. Estava frio, pastor, mas eu estava feliz, porque Deus dá saúde para a gente fazer a obra. Só eu subi no metrô, o metrô já ia fechar, quase meia-noite. Falei, rapaz, parecia uma cidade fantasma, um metrô fantasma. Vamos lá, gente. Meus amados irmãos, quem esteve aqui na quarta-feira passada, né, na primeira mensagem dessa série de 4 mensagens, a qual o pastor Zé Maria, muito bondoso, me deu essa valiosa oportunidade de poder estar aqui 4 quarta-feiras discorrendo sobre esse tema, um carinho muito grande, porque o pastor Zé Maria conhece exímios pregadores. O campo da Decim tem exímios pregadores da palavra que pregam muitíssimo mais do que eu. Mas o pastor Zé Maria, coube a ele, Deus me colocar no coração dele e ele me confiar essa responsabilidade de estar aqui 4 quarta-feiras. Então, na primeira quarta-feira, nós iniciamos essa mini conferência, essa conferência paternidade, ministrando sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo que Jesus deixou para a gente, né, como um padrão de oração, um ensino extremamente valioso, que ele trouxe no meio ali, dentre o seu sermão do monte, o sermão da montanha. No sermão do monte, só para refrescar a mente de vocês, fica bem claro que a intencionalidade de Jesus ao ministrar esse sermão é apresentar para a gente verdadeiramente o que é o reino dos céus e o que é ser um cidadão do reino dos céus. Ele apresenta para a gente as características do reino e as características de todo aquele que é um cidadão do reino, que foi alcançado pelo reino, que foi alcançado pela obra do rei. Tal obra, ela produz nas nossas vidas resultados, ela tem que produzir na nossa vida resultados. E esses resultados têm que fazer com que as nossas atitudes sejam transformadas. Amém? Então, quando você para analisar com calma o Sermão do Monte, que também é um sermão utilizado para a criação de diversos livros. Na minha mente, por exemplo, um dos livros com maior profundidade que eu li sobre o Sermão do Monte, 800 páginas só sobre o Sermão do Monte, é o Estudo sobre o Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones, um livraço
já fica aqui a minha indicação. Ele entra numa profundidade ali muito grande, porque as implicações que a gente consegue tirar, extrair, né, tanto do capítulo 5, como do capítulo 6 e do capítulo 7, são inúmeras, porque esses resultados, essas aplicações, são coisas que nós devemos levar para nós durante toda a nossa caminhada ministerial. Você vê Jesus tratando aqui, falando sobre ser manso, sobre ser limpo de coração, sobre ser misericordioso, sobre ser sal da terra, luz no mundo, sobre o perdão, se te ferir uma face, você dá outra, sobre a questão do adultério e do divórcio, sobre buscar primeiro, ter a preocupação de buscar primeiro o reino dos céus, porque não tem nada na terra que se compare ao reino dos céus, sobre a questão do julgamento. Tudo isso está aqui no Sermão do Monte. E dentre essas instruções, Jesus aqui nos ensina a forma correta em que nós devemos orar. É dentro desse sermão, é dentro desses valiosos ensinos que está essa oração maravilhosa que nós chamamos de oração modelo. A oração do Pai Nosso. Porque quem ora a Deus se coloca na condição de filho. Amém? Qual filho que ama o seu pai e não gosta de dialogar com ele constantemente? Então, quando nós oramos, nós estamos na condição de filho e estamos conversando com o nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai nos ensinar, nos apresentar quais são as ações de Deus na condição de Pai sobre as nossas vidas e quais são os nossos deveres na condição de filhos de Deus. Tudo isso é nos ensinado aqui na oração do Pai Nosso. No versículo 9, na aula passada, no culto passado, amém, nós apresentamos o Pai que dá o quê? Quem lembra? A direção. Amém? O Pai que dá a direção e o Pai que é incomparável. E hoje nós vamos continuar dando sequência a isso aqui. Porque assim como ele inicia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu ensinei a vocês que Deus, ou Jesus, está fazendo questão de dar uma localidade, uma localização para o Pai, porque ele está direcionando o nosso olhar. Ele continua: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Eu parei e fiz tem um rascunho aqui, porque eu estou com tanta coisa na cabeça, para que eu não corra o risco de esquecer nada que eu quero passar para vocês. Eu segmentei alguns pontos aqui, para a gente tratar assim, dentro dessa tranquilidade. Amém? Não repare minha expressão ou minha fala cansada, porque isso é só por fora. Por dentro o Espírito sempre vai estar revigorado, tá bom? Então aqui, gente, nós temos nesse segundo ponto: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Repare que ele fala: ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que quando nós oramos, o que está em jogo, ou o que deve estar em jogo, não é o que a gente quer.
Não é o que a gente quer. Porque na condição de filho, ele na condição de pai e eu na condição de filho, nós devemos ao pai obediência. Então quem ora, quem tem vida de oração, tem que ter isso em mente. Nós buscamos no joelho, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Vamos mergulhar um pouquinho nisso aqui. Tudo que o inimigo quer que a gente pense, é que a nossa vontade deve falar mais alto do que aquilo que o Pai deseja para a nossa vida. A gente, como pai, sempre quer o melhor para os nossos filhos. E os nossos filhos, quando chegam na adolescência, eles acham que sabem tudo. Estou passando por isso. Minha filha Ana Luísa com seus 15 anos e meu filho Pedrinho com seus 13. Eles acham que sabem tudo. Nem imagino tanto que a gente já foi vivido, que já conheceu a gente crente. Tudo que a gente já viveu, passou. Então, na mente deles, eles e os coleguinhas deles sabem da gente. A gente é velho. Está cansado, pai. Está velho. Mas, na verdade, a gente sempre quer o melhor para eles, sim ou não? A mesma coisa é Deus com a gente. A gente cresce um pouquinho e já acha que sabe tudo. É isso que eu quero, eu vou fazer assim, 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 assim. Deus só fica olhando, ó. Vai quebrar a cara. Vai sofrer de novo. Por isso que nós devemos ter cuidado para dar cada passo na nossa vida. Seja para iniciar algo, para terminar algo, para passar por uma porta, não passar por uma porta, mudar para um canto ou não mudar. Tudo deve ser decidido no joelho. Crente não toma decisão sem antes orar. Crente não toma decisão sem antes orar. Uma característica gostosa do reino e que o diabo tem raiva é o crente chato. Porque o crente chato é aquele que leva tudo para o pai. Ele não faz nada sem antes levar para o pai. Irmãos, o inimigo, o teu adversário, escute isso aqui, ele é extremamente estrategista. Não subestime o inimigo. Eu sempre digo isso. Mal do crente é subestimar o inimigo. Não subestime. Tem equilíbrio. Não superestime e nem subestime. O tempo que o inimigo tem de vida, ele tem de estratégia. O guerreiro uma vez falou para mim, Tiago, no diabo eu dou na cara. Rapaz, tu é brabo mesmo, hein? Falei, tu é o bichão, hein? Rapaz, falei para ele, já tenho minhas desconfianças. Que na harpa assembleana, aquele hino, um dos tais, fizeram para você. Um dos tais, fizeram para você. Pode falar que foi, rapaz, né? Dou na cara. Falei, tu é bom mesmo. Só tem um pequeno probleminha, né? Pequeno probleminha. Na Bíblia, quando houve um embate do diabo com o maior anjo da hierarquia angelical, arcanjo, na Bíblia protestante, só tem ele, Miguel. Outras Bíblias trazem outros nomes, a Bíblia católica, mas na Bíblia protestante, só tem ele, Miguel, abaixo
Pastor, abaixo da Trindade, Miguel é o cara no mundo espiritual. É o anjo de guerra. Quando Deus não quer ir, quer dar uma descansada no trono, ele fala, vai lá, Miguel, resolve para mim. É Miguel que vai. Aí o diabo queria pegar o corpo de Moisés. Aí o irmão de Jesus registrou isso. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9. Gente, o diabo queria o corpo, tá? O espírito já estava com Deus. O diabo queria o corpo. Imagina o corpo de Moisés na mão do diabo. Ele ia fazer o povo idolatrar. O povo idolatrou aquela serpente que foi construída lá em Números, lembra? Deu até um nome para ela de Neustã. Foi Ezequias que arrancou ela. Aquela serpente foi Deus que mandou Moisés construir, tá bom? Lembrando você que serpente na Bíblia, eu sempre digo isso quando eu ensino tipologia, nem sempre apresenta, que a pessoa fala assim, eu sonhei com uma serpente, o diabo me visitou no meu sonho. Depende do contexto. Porque na Bíblia, serpente também é um apontamento para Cristo, é o que nós chamamos de tipologia. Lá em João capítulo 3, o próprio Jesus diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho de Deus, o Filho do homem, também será levantado no madeiro. Ali Jesus falando isso, nós chamamos isso de antitipo. O antitipo é o cumprimento do tipo. O tipo no Antigo Testamento é tudo aquilo que aponta para Cristo, tá bom? Nós chamamos de tipologia, tá? Então, serpente também pode representar. Se tu fala isso para alguém que não estuda, a pessoa fala, caramba, estou maluco, não sei o quê. Não, irmão, nós somos, tá, conscientes e racionais. Estamos tendo isso aqui. Imagina o corpo de Moisés na mão do inimigo. Aí Deus fala assim, Miguel, vai lá e resolve isso aqui. Quando Miguel foi lá, houve uma batalha. O versículo 9 diz assim, e Miguel não ousou pronunciar juízo contra Satanás, mas o repreendeu no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para repreender o diabo no nome de Jesus, tu tem que ser conhecido de Jesus. Não é abracadabra, eu já falei isso. Os filhos de Sebas achavam que era abracadabra. É só falar, abra de Sésamo. E aí eles achavam que falar o nome de Jesus era assim. Em nome de Jesus. Aí o diabo olhou para os 7, lá em Atos 19, a partir do versículo 14, olhou os 7 de cima a baixo. Falou, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo, sei quem é o Jesus que Paulo prega. Vocês. Nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro. Deu ruim, filho. Botou os 7 para correr. Ainda agarrou 2, né? Deixou pelado. Eles não tinham identidade no mundo espiritual, irmão. O mundo espiritual é configurado com identidade. Se você não tem identidade, o inimigo não te respeita. Simples assim. Então, com o diabo não se... Lembra de Gabriel, pastor Zé Maria? Lembra de Gabriel? Gabriel é anjo. Nós somos menores que os anjos. Lembra? Daniel orou no capítulo 9. No primeiro dia de oração, Deus falou, Gabriel, leva a resposta. Só que um demônio, nomeado na Bíblia de príncipe da Pérsia, uma nomeação dada ali pelo autor, referência ao demônio, entrou no caminho de Gabriel. Gabriel é anjo. Gabriel, que é anjo, chamou pela ajuda de Miguel. Miguel, anjo de guerra. Miguel, meu irmão, me dá uma ajuda aqui. Foi 21 dias de batalha. Quando Miguel venceu e Gabriel chegou, falou, Daniel, no primeiro dia que tu orou, Deus já me mandou com a resposta. Mas houve uma batalha no mundo espiritual. Ainda bem que Daniel não parou de orar, né? Porque tem gente que ora hoje e de acordo com a vontade dela, ela quer a resposta por agora. E se Deus decidir não falar nada? Porque orar com a madre aberta é fácil. Eu quero ver fazer igual Ana, 20 anos orando, no mínimo, com a madre fechada. Orar quando as coisas estão acontecendo é mole.
Quero ver quando Deus decidir não abrir a porta, quando Ele decidir não curar, quando decidir não realizar o milagre, quando Ele decidir ficar de braço cruzado, para ver quem a gente é de verdade, se a gente é crente emocionado ou crente posicionado. Porque crente emocionado vive de momento, crente posicionado vive uma vida. Tu está entendendo porque o que conta para o reino não é a tua vontade, mas é a vontade que o Pai estabelece, rapaz. A luta do inimigo é distorcer esse teu entendimento. Porque hoje o que é ensinado aí fora é: vem que Deus está te dando, vem que Deus vai te dar, vem que Deus vai abrir a porta, vem que Deus vai te fazer ser rico. Maravilha. Vem que Deus vai te dar carro novo, hein? Vem que Deus vai te tirar da Morro da Providência, tem uma praia, uma casa, uma cobertura lá na Barra, te esperando. Vem que tu vai ser próspero. A caneta de ouro já está na mão do juiz. Maravilha, ó. Vem que Deus te chamou para ser empresário. Vem. Para uns até sim, mas não para todos, irmão. Ó, porque Deus tem que levantar alguns para ser empresário, para eles abençoarem a obra. É, pastor? Aquele pix cai do nada na conta do senhor, não sabe nem de onde veio. Deus direcionando o empresário que ele abençoou. Na pandemia que eu vi muito disso. A pandemia caiu uns dinheiro lá na conta que até hoje eu não sei de onde veio. Deus cuida. Irmão, na pandemia eu sou pregador itinerante. Essa igreja fecharam, irmão. Fiquei de férias em casa. Com 4 filhos, irmão. Falei: Senhor, e agora? Aí Deus falou assim: meu filho, agora tu vai aprender a me conhecer. Eu falei: opa. Falei: maravilha. Falei: fome eu sabia que eu não ia passar, mas e as contas para pagar os cartões? Quem fez a dívida fui eu, né? A família quem me deu foi Deus. E Ele garantiu que o pão sobre a mesa nunca faltaria. Mas a dívida no cartão quem fez fui eu. Então quem tinha que pagar sou eu. E eu não estava enganado, porque no início do ano da pandemia já falaram: ó, tem um negocinho lá na China. Só que eu fui um dos bobos que acreditou. Aqui no Brasil não chega. Aí continuei normal, gostando. Falei, quando passou o carnaval, quando falaram que o primeiro espirrou aqui, que era um negócio, falei: ah, Jesus, o telefone só tocava para cancelamento de agenda. E eu estava felizão, pastor. Eu estava com várias agendas já no início do ano para São Paulo, ia para o Maranhão. Falei: que maravilha, esse é o nosso ano, irmão, falando para minha esposa. Daqui a pouco, quando passou o carnaval, só tocava o telefone. Eu vou, tem que cancelar, mano. Temos que cancelar. Falei: vai dar ruim. Ah, irmão, mas ali Deus cuidou. Parecia um dinheiro do nada, irmão. Só quem vive isso. Eu falava: rapaz, falei: Jesus, obrigado, Deus cuidou. Mas não fiquei à toa em casa não, que Deus mandou naquela época fazer a live das 10, com oração e palavra. Tinha muita live do revelamento. Foi nessa época que começou as lives do revelamento. Aí Deus falou assim: coloca uma live de oração e palavra, de oração, palavra e louvor. Eu falei: Deus, ninguém quer isso. Vai ficar só eu e minha esposa aqui falando pro nada. Que, rapaz, a gente igual foi alma naquilo ali. O único chato que o povo não queria me ouvir, queria ouvir só minha esposa, porque a minha esposa é mais carismática, eu era chato. E ela era engraçada. Eu falei: vou na tua esposa para pregar. Amém, vai pregar, vai cantar, eu só vou abrir a live. Amém, foi uma bênção. Ele mexe, bate lá no Facebook, bate com as lembranças. Eu falo: rapaz, que tempo, que período. Mas foi um período para a gente conhecer a Deus. Eu não entendi como na época da pandemia teve gente que se afastou. Até hoje não entra na minha cabeça. Porque o inimigo era invisível, eu poderia dormir e nem acordar, eu vou largar Jesus? Você está louco? Eu vou agarrar na perna dele, não solto por nada. Se morrer, eu estou na glória, eu vou largar. O que teve de gente afastando, eu falei: é loucura. Tu está maluco, pode morrer amanhã, meu filho. Tu pode pegar um negócio aí do nada, parecendo entubar, aí quero ver. Tu vai largar Jesus, irmão? Tu vai agarrar na perna dele, não solta, eu não te solto por nada. É daqui para o céu. Não foi um período difícil? Mas o pai não cuidou?
Então, voltando aqui a esse entendimento de vontade, hoje em dia, o inimigo, ele é argiloso. Tendo isso aqui, ele não está mais perdendo tempo em ficar tentando tirar crente de dentro da igreja. Perca de tempo. Pastor Zé Maria vai juntar as irmãs aqui do coque e vai mandar as irmãs atrás. Vai lá atrás do Joãozinho que sumiu da igreja. E as irmãs do coque são irmãs experientes de obra. Então elas sabem que aqueles que se afastaram por fraqueza espiritual, a gente traz com oração. Os que se afastaram por sem vergonha na cara, a gente traz pelo puxão de orelha. Vamos embora. Sabe a questão? Tem as irmãs que são pedreiras que traz no gogó. Vamos embora. Tinha uma irmã lá na minha antiga igreja que ela era pedreira, braba. Meu irmão, teve uma época que ela estava meio enfraquecida, aí manifestava um negócio nela. Meu irmão, era 4 obreiros para segurar ela, irmão. Vocês estão rindo que não era com vocês, irmão. Eu lembro de eu agarrado no braço, o Wellington agarrado no outro braço, outro agarrado na perna, levando as 4. Rapaz, lá no pastor Gerson era escola de obreiro, filho. Quem largava a gente se vira aí, irmão. Eu agradeço muito o que eu aprendi com ele lá, que lá eu aprendi a ser obreiro, irmão. Fala, se vira aí, dá o jeito de vocês. Aí, irmão, fechava a igreja, ia todo mundo embora, estava lá, a gente sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ali ele ensinou a ser obreiro, irmão. Então escute isso aqui, por favor. Então o que o inimigo está fazendo? Não tira dentro da igreja, mantém dentro. E o que ele faz? Para você nem perceber o que ele tem, a intenção dele. Porque a intenção dele é tirar Cristo do centro da igreja. De vez de tirar, ele tira Cristo. E o que ele faz para você não perceber? Coloca a tua vontade no lugar. Porque enquanto você tiver aquilo que é da sua vontade, você nunca vai perceber que aquilo que supre a sua necessidade, você não tem mais. Qual é a necessidade da humanidade? Já nascemos em pecado, natureza pecaminosa. Nascemos em pecado e chega uma idade que a gente começa a ter consciência do certo e do errado. Não vou falar a idade porque não se tem estabelecido. Uns com 6, outros com 7, outros com 8, não importa. Deus sabe muito bem quando a pessoa já começa a ter noção do que é certo, o que é errado. Nesse momento, pastor, o pecado fica ativado em você. Se tu morre sem Cristo, tu está condenado. Então, qual é a maior necessidade do ser humano? Cristo. Se eu tiro o centro e coloco a tua vontade, você perde aquilo que supre a tua necessidade. Mas todo dia, você vai continuar tendo o que é da tua vontade. Mas o que adianta ter aquilo que é da sua vontade, todo dia, mas permanecer caído? Lembra do culto da Porta Formosa? Antes de Pedro e João chegarem lá, o culto era o culto antigo, o culto velho. Qual era o culto velho? Alguém caído na porta do templo, tendo todo dia aquilo que era da sua vontade, mas permanecia caído da mesma forma. Todo dia ele tinha aquilo que era da sua vontade, prata e ouro, mas permanecia caído. Mas quando chegou 2 camaradas lá cheios de Jesus, aí quem está caído olhou para ele e falou assim, me dá aquilo que é da minha vontade. Pedrão olhou para ele e falou, aquilo que é da tua vontade eu não tenho, mas aquilo que vai mudar a tua história, oh aleluia, oh glória, hoje eu te dou, em nome de Jesus, oh aleluia, levanta e anda. Sabe por que Jesus está ensinando, Pai, seja feita a tua vontade? Porque a vontade do Pai não é nem ver ninguém, oh aleluia, caído no meio do caminho. A vontade do Pai é o levante e anda, oh aleluia, todos juntos caminhando rumo à eternidade, oh aleluia. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Que é isso, pregador? João, tá botando os versículos aí? Vamos dar uma passeada. Hoje eu estou sendo mais implicativo.
Estamos visita, estou sendo menos técnico, cada dia eu tenho uma abordagem diferente, mas vamos dar aqui uma passeada rápida na Bíblia. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Coloca aí, João capítulo 6, versículo 40. Por pregar e por ser professor, eu tenho essa facilidade de mesclar, amém? É um dom que, graças a Deus, Deus me confiou. Minha irmã Aline já teve algumas aulas comigo, tu viu que eu pregando, dando aula, é a mesma coisa, né? A alegria é a mesma. Olha para cá. Portanto, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é a vontade? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida. Tenha vida. Qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos. O problema é que nem todo mundo tem a vontade de ser salvo. Bota aí, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Volta o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. 4. Que quer que todos os homens sejam e venham ao conhecimento da... Amém? Continua aqui, ele fala, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, oh aleluia, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É Cristo que se coloca entre o homem e Deus, ele é o único mediador. A expressão mediador, se que gosta de grego bíblico, é a expressão mesites. Mesites significa se colocar entre. Ele se colocou entre, oh, aleluia, entre o homem e Deus. Ele é uma espécie de filtro. Para chegar até o Pai, temos que passar por ele. O caminho. Se eu tiro ele, eu não chego até o Pai. Se eu não chego até o Pai, eu estou na condição de órfão. Entendeu? Aí Paulo diz, mas nós somos filhos por adoção. Através de quem? De Cristo. Somos filhos por Bota de novo aí. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Isso é só para mim mesmo, né? Puxa ali, eu li ali, porque a minha memória está... Está sendo filmado? É bom, tinha que me avisar, pastor, porque quando está filmado assim, tem que tomar cuidado com as palavras. Não quero trazer nenhum processo para o senhor, né, em nome de Jesus. Então tem que ter uma vigilância com as palavras. Está gravando, né, pastor? Está ao vivo. Que maravilha, tem que vigiar as palavras, que eu não quero trazer processo para o pastor Zé Maria. Hoje em dia que tem que ter uma sabedoria imensa. Amém, gente? Aqui, o 5. Ele nos predestinou para que a gente, filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua... Aí, pastor, a vontade dele é que todos sejamos filhos. Tu está entendendo porque Jesus dizendo, seja feita a tua vontade? Ele quer te receber como filho. Nós somos filhos por adoção. Então, para pensar comigo. Se Jesus... que é o filho unigênito, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, quem dirá eu que sou filho adotivo? Amém? Então, quando nós oramos, nós aprendemos a viver a vontade do Pai. E quando nós vivemos a vontade do Pai, Ele está no centro. Não vai dar nem para sair do versículo. É muita coisa. Não dá, eu queria falar de tudo, mas se marcar, eu vou ficar as 4 quarta-feiras só falando de Pai Nosso. Olha para mim aqui, é muita coisa. Ainda tem mais coisa para falar só no versículo 10, na próxima. Mas vamos lá, vamos ter onde dar. Já bateu 9 horas, bateu muito rápido. Olha aqui para mim, olha para mim. Quem tem vida de oração entende que o que prevalece não é a vontade do homem, é a vontade do... Porque quando nós vivemos a vontade do Pai, Cristo vai estar no centro de tudo. Se Cristo está no centro de tudo, as nossas necessidades são supridas. Deus não veio para suprir vontade, porque Ele não veio para criar filho mimado.
Ele veio para suprir necessidades. Mas qual a intenção do inimigo? Arranca o Cristo, coloca a tua vontade. É o que tem acontecido por aí. Cristo é um mero acaso. Estamos vivendo a síndrome de Laodiceia. Em Laodiceia, versículo 20, Apocalipse 3, Jesus é muito educado, ele é o dono da obra, mas fala assim: se retire, por favor. Mas como ele quer, a vontade dele é nos salvar, ter comunhão com a gente, versículo 20 diz assim: estou batendo a porta. Só que em Laodiceia tinha ouro e tinha prata. Aí ele fala no versículo 18: aconselho a vocês que adquiram de mim ouro provado no fogo, para que limpe as vossas vestes, unja os vossos olhos com colírio, porque o pai corrige o filho que ama. No versículo 20 diz: estou à porta, estou batendo e estou querendo entrar. Só que onde a vontade do homem prevalece, Deus não tem vez. Por que Deus não tem vez? É porque ele não pode? Não. É porque ele deixa o homem seguir, fica à vontade, o curso. Porque naquele grande dia não vai ter desculpa para dar. Você seguiu o caminho que você quis. Te orientei. Mas se a gente voltar, o pai está de braço aberto. Na parábola do filho pródigo, o pai nem esperou o filho chegar até a casa. O texto diz que o pai foi ao encontro do filho. A vontade do pai de receber o filho é tão grande que o pai vai de encontro ao filho. Mas para o pai ir de encontro ao filho, o filho teve que reagir. Eu vou tratar dela aqui, vou conseguir falar na quarta-feira aqui. É muito forte. Tem uma mensagem ali terrível que Deus me confiou. É tempo de reagir. O pai não foi no chiqueiro onde o filho estava, porque foi o filho que escolheu ir para o chiqueiro. Tem hora que a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas decisões. Não dá para querer achar que sabe tudo e depois dar uma de vítima. Deixa para a última quarta-feira, vem chamar mais um que você vai mergulhar comigo na parábola do filho pródigo. Olha para mim aqui, para mim encerrar isso aqui. Então qual é a luta do inimigo? Tirar Cristo do centro, colocar a vontade do... Como é que é configurado o culto onde a vontade do homem prevalece? Vou te dar 2 exemplos, eu encerro para a gente ir para casa. Olha para cá, 2 exemplos. Passou 45 minutos ali, tu nem sentiu. Coisa boa, né? O tempo voa, passa, você nem sente. Olha para cá, olha para mim. Nesse tipo de culto onde a vontade do homem prevalece, Deus é relativo. Por quê? Deus pode ser aquilo que eu quero que ele seja. Se eu quero ser servido, Deus é meu garçom. Então eu chego no culto, ele está com uma bandeja aqui me esperando. Tiago Góes, meu Senhor, o que tu desejas para o culto dessa noite? Tem culto que Deus é o gênio da lâmpada de Aladim. Eu vou na campanha que me agrada, dou uma esfregadinha, peço o meu desejo e vou embora. Só que Deus não é Deus de esfregadinha. Deus é Deus de relacionamento entre noivo e noiva. Nesse tipo de culto, Deus é chaveiro. Parece que ele vem com molho de chaves, que é um tal de chave de bronze, chave de diamante, chave de ametista, chave de prata, chave de ouro, 10 chaves dali, 10 chaves daqui. Ele virou chaveiro, ele vem com molhozinho de chave. Está entendendo isso aqui? Ele pode ser o que eu quero. Nesse tipo de culto, que está aqui no altar, fala assim, determina para Deus que ele é obrigado a fazer. Falei, pronto, que maravilha, agora Deus tem medo de mim. Eu mando daqui, faz! Aí Deus, eu vou fazer logo, senão o Tiago vai jogar uma Bíblia aqui para o céu. Pelo amor de Deus, né? Ele deve ficar lá atrás do trono com medo, me olhando, eu gritando com ele, faz! Estou mandando!
irmão, se determina, não funciona nem com o diabo, dependendo da situação. Vai determinar para o diabo todo errado, para tu ver se não vai passar vergonha. Quem dirá com Deus, irmão? Que é o Criador da perfeição. Deus não é perfeito, Deus é o Criador da... Não tem como, para você tiver algo perfeito, você tem que ter algum modelo para olhar assim, ó. Esse aqui é perfeito, esse aqui não é. Não tem como comparar Deus, porque Deus criou a perfeição. Então não dá, não dá para botar, esse aqui é o Deus verdadeiro, esse aqui é o Deus falso, esse aqui é o Deus médio, não dá. Determinar para Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Tiago capítulo 4, versículo 3. Eu peço, ainda peço mal, quem dirá determinar, porque eu peço para os meus próprios deleites, ou prazeres. Sabe qual é a expressão grega usada ali, que foi traduzida por deleites ou prazeres? Edoné. De Edoné vem uma heresia chamada hedonismo. O que o hedonismo ensina? Um Deus que só existe para me fazer feliz. Pronto. Que maravilha. Um Deus que só existe para suprir os meus prazeres. Eu que não me banho no sangue de Cristo, não, para ver para onde o meu prazer vai me levar. A gente que não banha nossas vestes no sangue do Cordeiro e não se conserte, não. Rapaz, a ira de Deus está destinada aos pecadores. É necessário que a gente entenda, e aqui eu encerro, que Deus não aceita o meu pecado. Ele compreende, mas não aceita. Nunca se esqueça disso que eu vou te ensinar aqui. Ele compreende por conta da sua misericórdia, mas não aceita por causa da sua santidade. Amém. Não confunda compreensão com aceitação. Ele compreende, por isso que eu pequei e não morri. Mas se eu permanecesse no pecado, a ira dele estava destinada para mim. Amém? Deus não tem comunhão com aquele que vive em pecado. Ter natureza pecaminosa é uma coisa, viver inclinado para ela é outra. Vamos lá? Finalizo aqui, agora prometo. O pregador fica toda hora, finaliza, não finaliza nunca, mas agora finaliza. Romanos capítulo 7. Bota aí. Vou finalizar aqui, mestre, com 3 versículos. Fala para mim ficar à vontade, não, que a gente vai até 10 horas. Vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 10. Falei, bom não, pastor, eu vou falar para o pregador ficar à vontade, não. Para quem gosta de pregar, para um povo desse maravilhoso ainda, que fica focado na mensagem, eu fico aqui até meia-noite. Romanos capítulo 7, versículo 19. Olha isso aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal, eu vou te mostrar, não é sobre ser super crente. Eu quero explicar aqui. Porque senão eu prego, alguém olha e fala, poxa, eu nunca vou ser igual o pastor Zé Maria, eu nunca vou ser igual o Tiago Góes, super crente. Não, irmão, não é sobre isso. Aqui não tem auréola, aqui não tem asa de querubim. Todo mundo, natureza pecaminosa, irmão. Vou te mostrar aqui. É Paulo que está escrevendo, tá? Não é Tiago Góes, não é pastor Zé Maria, é Paulo. Só o maior apóstolo da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Porque não faço o bem que quero. O nome disso aqui, tá? O meu lado professor sempre grita, na hermenêutica, é diatribe. Diatribe é um estilo de literatura onde o autor faz perguntas e ele mesmo responde a sua pergunta, tá bom? Chamamos de diatribe, tá bom? Aqui, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o versículo 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em... Vamos lá, versículo 24, cada horário. Miserável homem que eu sou, ele dá um grito, vai fazer uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta?
Aí ele entra com a resposta, Romanos 8, versículo 1. Ele vem com uma conjunção adversativa. É um portanto. O cenário vai mudar. Isso apresenta uma mudança de cenário ou de ideia. Amém? Portanto. Aí ele entra com um advérbio. Agora, nenhuma condenação há. Para que estão em Cristo. Olha porque o inimigo quer tirar Cristo do centro. Olha para cá. Para que estão em Cristo já. Repare que ele está dizendo assim. Nenhuma condenação há. Mas espera aí. Como se não tem condenação, não tem culpa. Correto? Se não tem condenação, não tem. Mas como não tem culpa? Se em Romanos 7,20 ele está dizendo que tem um pecado. Até para ouvir o barulho do grilo agora. É simples. Porque uma coisa é você ter a natureza pecaminosa. Outra coisa é você viver inclinado para ela. Porque quem está em Cristo não anda segundo a carne, o aleluia, glória, mas segundo o Espírito. Quem tem vida de oração entende que a vontade do Pai que deve prevalecer não terá tempo para viver uma vida inclinada para a carne, porque ele tem sede do Espírito, e quem tem sede do Espírito, aleluia, vive uma vida direcionada para Deus. Cadê você que está entendendo isso aqui? Cadê você que pode abrir a boca e dizer: Senhor, cumpra a tua vontade sobre a minha vida, cumpra a tua vontade sobre o meu ministério, cumpra a tua vontade sobre a minha família, cumpra a tua vontade, Pai. Como filho, como, aleluia, filhos, estamos debaixo do direcionamento e da vontade do Pai. Dá para dar uma glória a Deus em cima dessa palavra? Pastor, posso colocar ele de pé? Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Coisa boa é dar glória entendendo, né? Oh, aleluia! Que enquanto nós estivermos debaixo da vontade do Pai, o diabo não te toca. Enquanto estivermos debaixo da vontade do Pai, Satanás não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família. Oh, aleluia! Oh, glória! Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, parte A, porque eu vou falar da parte B do versículo 10 na próxima aula. Eu falei só da condição de filho, tendo ele como pai. Só que o venha o teu reino faz com que a gente entenda também, eu preciso entender a nossa condição de servo. Eu vou falar disso na próxima aula. Tem mais coisa, não tem jeito, pastor. Amém? Qualquer coisa bota mais 4 quarta-feira. Dá um jeito. Não vai dar para ser. Não vai dar para setembro, mas a gente dá um jeito para outubro. A gente vê, pastor, vê. Sou teu servo, pastor. O senhor nem chama, o senhor convoca. Amém? Amém? Então, primeira mensagem, vivendo na direção do Pai. Semana passada. Hoje, parte A, vivendo a vontade do Pai. Versículo 10, parte A, porque tem a parte B. Amém? Bota a mão no coração. Para você ver aqui, ó, só falei desse tópico aqui, ó. Montei aqui os bolsozinhos aqui, uma carinho. Eu nem boto os versículos aqui para não ficar engessado, eu boto só a ideia. Aí o Espírito Santo vai trazendo, a gente vai. Deus é bom. Se ele sair, meu irmão, só fica um Tiago Góes sem memória nenhuma. Mas só Deus. Eleva teu pensamento até o trono. Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Só preguei só para crente? Está todo mundo certinho com Jesus, irmão? Por favor, tem que perguntar.